Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro digital da Lei Educação. O meu nome é Cláudia Capela, sou coordenadora de formação da aula digital e como a minha área de formação é precisamente o ensino da matemática do terceiro ciclo e secundário, é com enorme satisfação que hoje estou aqui convosco para vos apresentar as novidades da aula digital para esta disciplina. Ao longo desta sessão vou falar-vos do que há de novo nos nossos manuais interativos, mas também de novas ferramentas que permitem desenvolver a autonomia dos alunos e prepará-los ao longo de todo o ano para os momentos de avaliação, a prova final e os exames nacionais. Como sabem, este ano a prova final de matemática do nono ano ainda será realizada em papel. No entanto, no próximo ano, ela será já em formato digital e a necessidade de desenvolver nos alunos competências digitais que permitam que sejam bem-sucedidos na realização desta prova será com certeza uma preocupação para todos os professores de matemática. Ora, como a aula digital orienta o desenvolvimento de novas funcionalidades, tendo por base o feedback de alunos e professores, procurámos que os nossos manuais interativos dessem também resposta a esta necessidade. É por isso que hoje, nesta sessão, além de outras, uma das principais novidades que trago para vos mostrar é precisamente a integração de um editor de texto matemático, igual ao do IAV, e que vos vou apresentar a partir dos novos projetos. No meu ecrã podem já ver o MAT 9 e o Prisma 9 para a matemática do nono ano, o domínio 10 para a matemática A do 10º ano, o MAX 10 e o Pro em Matemática para a matemática do ensino profissional. Ora, para quem não conhece os nossos manuais digitais e interativos, eu vou começar por fazer uma breve demonstração partindo do projeto Prisma 9. Na aula digital disponibilizamos sempre duas versões do manual, o manual digital e um manual interativo. E para clarificar as diferenças entre estas duas versões, eu vou começar por entrar no manual digital, que, como podem ver, é uma representação fiel do manual em papel, sendo que, como é natural, temos aqui o acesso rápido aos recursos digitais, quer através destes hotspots presentes na página, quer através desta banda lateral, onde encontramos informação adicional acerca dos recursos que são exclusivos do professor, mas também daqueles que estão disponíveis para o aluno. Nesta página, por exemplo, em que se exploram um dos casos notáveis da multiplicação, para apoiar a realização deste ponto de partida, em que se pretende que o aluno autonomamente tire conclusões acerca do quadrado do binómio, temos aqui um simulador em GeoGebra e um vídeo. Para determinar o produto de que o professor dois poderá polinómios, explorar em devemos conjunto com os determinar alunos todos os para produtos tirar possíveis conclusões acerca de um deste termo de resultado. um com um termo de outro polinómio. Por isso, é costume. Além das habituais ferramentas de navegação, visualização e também de anotação, que permitem que anotemos sobre o manual digital, tal como no manual em papel, esta versão do manual inclui também ferramentas de cálculo e de medição, úteis na disciplina de matemática, e este ano, como grande novidade, uma ferramenta de leitura inclusiva que vai permitir que os alunos ajustem a leitura e a visualização do manual às suas necessidades específicas. Por exemplo, se selecionarmos um excerto do manual e depois ativarmos esta ferramenta de leitura assistida, um aluno estrangeiro, por exemplo, vai poder ouvir a leitura em português. A igualdade anterior pode ser facilmente demonstrada. Vai poder traduzir o manual para 80 línguas diferentes. Eu vou, por exemplo, selecionar ucraniano. Vai poder ouvir esta tradução, ajustar a voz e a velocidade da leitura ao seu ritmo. Além disso, é ainda possível alterar o tamanho da letra, o tipo de letra também, assim como o fundo do texto,
tornando a leitura deste texto mais confortável a qualquer utilizador. Estas traduções são geradas automaticamente recorrendo à inteligência artificial. No entanto, todos os nossos novos projetos de matemática incluem recursos identificados com esta etiqueta multilingue e também sínteses, que vos vou mostrar navegando rapidamente até às páginas finais do capítulo, acessíveis por QR Code e traduzidas por tradutores profissionais para inglês, com o rigor científico necessário na matemática e que qualquer aluno que estude com os nossos manuais pode aceder gratuitamente, uma vez que estes recursos estão incluídos na licença oferecida pelo Ministério da Educação a todos os alunos da escola pública. Todos os recursos que vimos no manual digital estão também incluídos no manual interativo. Disponibilizamos estas duas versões do manual porque acreditamos que, em diferentes momentos, cada uma delas apresenta vantagens. Eu diria que o manual digital será a versão adequada àquela aula em que o professor pretende ter o apoio do manual, mas pretende ter menos interatividade e que os alunos se concentrem na realização de uma determinada tarefa. O manual interativo será a versão mais adequada quando o professor quer ter maior interatividade, feedback na realização das atividades e quer proporcionar uma experiência mais imersiva da utilização do manual e dos seus recursos. Vou entrar no manual interativo, na mesma página que vimos há pouco, para vos mostrar que nesta versão do manual é possível realizar todas as atividades escrevendo diretamente na página e recorrendo a este editor de texto matemático sempre que necessário. Este editor, que é semelhante ao que o aluno encontra nas provas do IAV, contém todas as funções necessárias para o seu nível de ensino, não contém funções desnecessárias que possam tornar a sua utilização complexa. Então, por exemplo, aqui no ponto de partida que vimos há pouco, o primeiro item pede-nos que determinemos a expressão algébrica da área deste quadrado. Um aluno poderia responder A mais B utilizando o teclado e depois recorrer ao editor de texto para introduzir o expoente. No final, poderia validar, verificar se a sua resposta estava correta e no caso de errar, eu vou, por exemplo, tirar aqui o expoente, o professor poderia apresentar a solução. Eu chamo a atenção para o facto que a solução só está disponível na versão do professor. Um aluno que, por exemplo, estude com manuais digitais, terá que realizar o exercício novamente no caso de ter errado a resposta. E como veem, todos os itens, todas as alíneas deste ponto de partida poderiam ser resolvidos recorrendo a este editor de texto. No final, poderíamos concluir que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado e poderíamos validar novamente. Reparem que no manual interativo, logo depois destas conclusões, podemos encontrar o mesmo vídeo que vimos há pouco, que permitiria sistematizar o resultado a que acabamos de chegar e que aqui no manual interativo está integrado nas páginas do manual, tornando a sua utilização mais fluida e a aula mais dinâmica. Para apoiar a realização de exercícios de geometria, os manuais interativos incluem mais uma novidade que vos vou mostrar a partir do projeto Mate 9. Vou entrar diretamente no manual interativo deste projeto, precisamente numa página onde temos vários exercícios que envolvem lugares geométricos. Como podem ver, incluímos nas páginas do manual interativo GeoGebra para que todas as atividades do manual possam ser também realizadas
na própria página, recorrendo às funcionalidades desta aplicação sem qualquer tipo de limitação. Então, por exemplo, aqui neste exercício 36, em que nos é pedido que determinemos o local onde a Inês ficou hospedada, sabendo que fica à mesma distância de Hermesinde e de Gondomar, e portanto teríamos que marcar aqui a mediatriz do segmento de reta que une estas duas cidades. Eu podia muito rapidamente começar por fazer isso. Cá está a nossa mediatriz. E depois, como também é dito que esse local fica a 5 km de Vila Nova de Gaia, recorrendo aqui à escala que nos é dada no exercício, eu poderia marcar aqui rapidamente a circunferência, ou seja, o lugar geométrico dos pontos que ficam a 5 km de Vila Nova de Gaia. Por fim, como também nos era dito que o lugar onde a Inês ficou hospedada ficava mais perto de Matosinhos do que de Rio Tinto, então o ponto que seria este ponto de interseção entre a mediatriz e esta circunferência. E como podem ver, o professor pode realizar este tipo de atividade de forma muito mais fácil, diretamente na página do manual e sem recorrer a qualquer tipo de material adicional. Todas estas funcionalidades, sempre que necessárias, estarão presentes nos manuais interativos dos novos projetos de matemática. Para a matemática do 10º ano, temos mais uma novidade que acreditamos que será uma excelente ferramenta de estudo para os alunos e que vos vou mostrar a seguir. Esta ferramenta chama-se MathFit. Ela está presente num grande número de exercícios assinalados do novo projeto Domínio 10 da ASA e os alunos da escola pública que estudem com este manual poderão ter acesso gratuito a esta ferramenta através da licença de oferta escolar. O professor poderá ter acesso aos exercícios que podem ser resolvidos com o MathFit, quer através da área de início, quer através do manual digital, quer do manual interativo. Eu vou entrar no manual digital, precisamente numa dupla página, onde encontramos vários exercícios que podem ser realizados com esta ferramenta. Neste exercício, por exemplo, é pedido ao aluno que determine analiticamente os zeros, caso existam, de várias funções. Se o aluno optar por resolver o exercício através do MathFit, pode fazê-lo de forma interativa, com feedback passo a passo, usando este menu, que mais uma vez inclui todos os símbolos e funções que o aluno vai precisar ao longo do ensino secundário, sem adicionar complexidade. Então, por exemplo, para realizar esta linha A, podíamos começar por escrever 3x ao quadrado menos 18 igual a 0 e clicando em verificar, este círculo verde dá-nos a indicação de que isto está correto, mas que a pergunta ainda não está terminada. Então, avançando no próximo passo, podemos escrever, por exemplo, 3x ao quadrado é igual a 18, ou x ao quadrado é igual a 18 sobre 3, ou ainda, por exemplo, x ao quadrado é igual a 6. Independentemente do número de passos que fazemos de cada vez, a aplicação validará se a equação que escrevemos é equivalente à anterior e dará feedback de acordo com isso. Então, por exemplo, eu vou escrever x ao quadrado é igual a 6. Vou clicar em Enter, que é o mesmo que clicar em Verificar. E tenho mais uma vez a indicação de que está correto, mas que ainda não terminei. Vou avançar escrevendo apenas x igual a raiz de 6. E vou verificar. E reparem, a aplicação devolve-me feedback que me ajuda a compreender que a minha resposta não está completamente correta e dá-me uma dica que me ajudará a realizar corretamente o exercício. Escrevendo então x
igual a raiz de 6 ou x igual a menos raiz de 6, temos finalmente o feedback de que a pergunta foi respondida corretamente. Para podermos ver mais alguns detalhes do MATFIT, vamos, por exemplo, resolver mais uma linha. Por exemplo, a linha D. Já devem ter reparado que, além do botão de verificar, temos também um botão de dica, ao qual o aluno pode recorrer caso fique bloqueado e não saiba como avançar na resolução de um exercício. Então, por exemplo, imaginemos que um aluno não sabe como iniciar a resolução desta linha. Ele pode clicar em dica e a aplicação sugere-lhe que coloque o fator comum x em evidência. Ora, procedendo de acordo com esta dica, podemos escrever x vezes menos 4x mais 2 igual a 0 e clicando em verificar, temos a indicação de que fizemos este passo corretamente. Se o aluno não souber novamente como avançar, pode pedir uma nova dica que explica precisamente que se o produto de dois fatores é igual a 0, então um dos fatores terá que ser 0. Desta forma, sem nunca ter a resposta ao exercício, a partir das dicas ou do feedback que o aluno recebe quando erra, o aluno vai autonomamente realizando o exercício, tornando-o cada vez mais capaz de, no futuro, não cometer os mesmos erros ou de não necessitar das dicas com tanta frequência. Antes de concluir a realização deste exercício, eu gostaria de realçar que, se colocarmos o rato sobre os botões do menu, temos acesso aos atalhos que podemos utilizar para escrever diretamente com o teclado estas mesmas funções, sem termos que usar estes botões. Então, por exemplo, podemos escrever uma raiz escrevendo SQRT ou uma fração, por exemplo, utilizando a barra. Então, podemos concluir a realização deste exercício escrevendo x igual a 0 ou x igual a, e aqui realizando vários passos de uma vez, a 1/2, e escrevi 1/2 utilizando o meu teclado, verificando, está concluído corretamente. A realização deste exercício fica gravada se o aluno fechar a aplicação e mais tarde voltar a abrir este mesmo exercício. Pode ver a forma como resolveu o exercício da última vez que lhe acedeu e, caso pretenda realizar novamente o exercício, pode limpar e começar de novo. O MATFIT pode ser usado na realização de exercícios de vários outros temas, incluindo na realização de exercícios de geometria. Então, a título de exemplo, nesta dupla página, o exercício 1 pede ao aluno que construa a bissetriz de um dos ângulos deste triângulo, depois que determine o incentro do triângulo e, por fim, que desenhe a circunferência inscrita no triângulo. Realizando este exercício utilizando o MATFIT, como cada linha depende da realização da anterior, a atividade começa por nos apresentar apenas a linha A. Então, queremos construir o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância dos lados AB e AC do triângulo, ou seja, a bissetriz do ângulo formado por estes dois lados. Ao clicar sobre a área de trabalho, podemos ver as ferramentas que vamos ter à nossa disposição para a realização deste exercício. Sendo assim, podemos começar por desenhar uma circunferência de centro no vértice do ângulo que interseta os dois lados em questão. Vou marcar o ponto de interseção e depois a desenhar uma circunferência de centro em cada um dos pontos de interseção e com raio superior a metade da distância entre os dois pontos. Vou simplificar. A semirreta de origem no vértice do ângulo e que passa pelo ponto de interseção destas duas circunferências
é a bissetriz deste ângulo. E se clicarmos em verificar, podemos confirmar isto. Existem outras formas de chegar a esta semi-reta, que seriam dadas igualmente como corretas pela aplicação. Quando concluímos esta linha, podemos avançar para a linha seguinte, não tendo já de repetir a construção anterior para determinar o incentro do triângulo. Como podem ver, o MathFit será uma ferramenta extremamente útil para desenvolver a autonomia dos alunos e que em sala de aula pode ajudar o professor a ter mais tempo para se dedicar aos alunos com mais dificuldades. Ora, reforçando o que disse há pouco, eu vou entrar no manual interativo, numa das páginas onde temos esta ferramenta, para podermos ver que nesta versão do manual ela se encontra integrada na própria página e que para os alunos que estudem com manuais digitais, independentemente da versão que estejam a usar num determinado momento, os exercícios resolvidos no MathFit ficam automaticamente gravados e disponíveis em qualquer lugar. Reparem, há pouco realizámos estes exercícios no manual digital e as nossas resoluções encontram-se aqui também no manual interativo. É ainda importante referir que, além dos exercícios identificados, existem exercícios extra que o aluno pode realizar com o MathFit, semelhantes aos do manual, com a particularidade de que, quando o aluno conclui um exercício, pode gerar um novo para continuar a treinar. Eu vou mostrar um exemplo disto, desta vez acedendo aos exercícios do MathFit através do menu Início. Esta primeira atividade, equações do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c, é um exemplo disso. Como veem, não está associado à realização de um exercício específico de uma página do manual. Como podem verificar, anteriormente já tinha resolvido este exercício, mas se clicar em novo exercício, a aplicação gera mais um para poder continuar a treinar este tipo de equações. Antes de finalizar esta sessão, eu gostaria ainda de destacar que, além destas novidades que vimos no manual digital e interativo e que ajudarão a promover a autonomia do aluno e a prepará-lo ao longo de todo o ano para as provas finais, disponibilizamos novas provas interativas com um ambiente igual ao do IAV. Podem aceder a estas provas através do banco de recursos, quer através da área Coleções, quer através da área de disciplinas. Selecionando a vossa disciplina, no meu caso já tenho a matemática do 9º ano assinalada como favorita, encontram um banco de recursos que inclui sínteses, quizzes, testes interativos para treinar ao longo de todo o ano e também provas modelo interativas para preparar os alunos para estes momentos de avaliação de forma mais global. Qualquer um destes recursos pode ser partilhado com os alunos e, no caso das provas interativas, eu vou abrir esta a título de exemplo. Vou clicar em Iniciar. Como podem ver, elas incluem questões de resposta fechada, mas também questões de resposta aberta, onde o aluno pode usar o editor de escrita matemática, o mesmo que encontramos no manual interativo, para responder às questões. Então, muito rapidamente, vou simular a resposta a esta questão. Estou a escrever tudo com o editor de texto matemático, mas poderia, por exemplo, escrever os expoentes utilizando o acento circunflexo do teclado. Vou inserir a fórmula e poderia continuar a realizar o resto da prova de igual forma e, como veem,
é um ambiente igual ao do IAV. Vou submeter a prova sem realizar todos os itens. No final, o aluno poderá autoavaliar-se nas questões de resposta aberta, comparando a sua resposta com a resposta que estaria correta, e só depois então finalizar completamente a prova. Caso o professor tenha enviado esta prova através da área As Minhas Salas da aula digital, ele receberá automaticamente os resultados dos seus alunos, receberá um relatório semelhante a este, poupando assim tempo de correção destas provas. Na prática, só terá depois, no final, de validar as questões em que o aluno se autoavaliou. Todas as questões de resposta fechada ficam automaticamente corrigidas. No caso do nono ano, os professores que optarem por manuais do Grupo Leia terão ainda acesso a provas adicionais, construídas pelas equipas de autores e por isso exclusivas de cada projeto. Podem aceder a estas provas na área de início de cada projeto, a título de exemplo, entrando aqui no projeto Mat9, podem encontrar estas provas nesta área, assim como outros conteúdos de preparação para a prova final. Esperamos que esta partilha e que estas novidades da aula digital vos sejam úteis e que contribuam para o sucesso dos vossos alunos. Despeço-me agradecendo a vossa companhia ao longo desta sessão e até um próximo encontro digital. Aula digital. Aprender é incrível. Leia Educação, um ponto de encontro.